Bom, boa noite a todos, então. A gente vai dar início, então, ao encontro dessa semana. Está com a gente aqui o Adalberto de Paula, o Dal, nosso conhecido, nosso querido amigo, passou pela nossa orientação, pelo algoritmo, e está fazendo um Master lá na TU, em Delft. E eu convidei para que ele viesse aqui trocar um pouco a experiência dele, a visão dele sobre algumas questões que a gente está discutindo, né, nesse início mais teórico da disciplina. E é isso. Bom, acho que você pode se apresentar melhor, Dal, e contar um pouco aí do que você vem fazendo e o que você preparou para a gente trocar e conversar, tá bom? Fica à Tá bom. vontade e muito obrigado por topar e estar aqui presente, dedicando um pouquinho do seu tempo para a gente, tá bom? Ah, imagina. Eu fico muito feliz com o convite e estar falando para casa de novo, onde tudo começou. Isso vai seguir a trajetória toda. É uma honra estar aqui falando. Bom, vou começar aqui. Bom, primeiramente me apresentando um pouco, um pouco da minha trajetória, né, nesse mundo breve de carreira até agora. De 2010 a 2017 fiz a graduação na UFMS, com mais 3 universidades, e junto da experiência com o algoritmo. Depois da graduação, mudei para São Paulo, onde trabalhei 3 anos no ateliê do Marco Brajovic, onde tive uma pequena participação num summer school na IAC. Depois, com a pandemia, tudo mudou. Trabalhei um ano numa turnkey system, um escritório de corporativo de edifício de grande escala. E em 2021, ano passado, comecei o Master aqui em Delft, na Holanda, na TU. E, bom, planejei apresentar 2 projetos, 2 processos de projeto digital que tive recentemente em 2 disciplinas do Master. O primeiro é o Coral, eu participei com mais 4 pessoas, que foi um mobiliário para o Baupub, talvez o Gil conheça. Uhum. É na faculdade mesmo de arquitetura, no canto este do campus da faculdade. Basicamente, é o Escobar daqui, que tem uma área na frente que com mobiliários fixos, onde as pessoas não conseguem usar o espaço com flexibilidade, porque as mesas são fixas, as cadeiras têm correntes, e o espaço sempre tem 2 momentos, um momento que está vazio e um momento que está cheio. Então, a expectativa é que sempre sejam grupos com o mesmo tamanho ocupando o lugar, mas, na verdade, o que acontece tem uma pessoa, 2 pessoas sentando, e outras mesas ter até 20 pessoas numa mesa só. Então, nesse projeto, a gente, como Banco 50 aí do bloco, colocar várias atividades dentro de um mobiliário. E também unindo a ideia do conceito é usar a inspiração na natureza, não design generativos, mas inspiração mesmo no desenho da forma, nos corais. Essa primeira imagem, depois vai ficar claro um pouco na superfície do mobiliário, que é mais ter uma densidade da superfície mais densa, para não deixar as coisas caírem, e na organização de galho, que é dos L-Systems, que é a bifurcação desses galhos para criar e ocupar o espaço. A gente usou também essa espécie de coral, que é parecida com um galho de árvore, mas é aquela que não ocupa o espaço. Ela sempre tem a leitura espacial de onde está crescendo dentro da água. E também, como referência, nós usamos alguns projetos que já que já acontecem, né, de corais artificiais, porque o foco mesmo da disciplina é o nodo de conexão. A parte mesmo de design a gente desenvolveu em uma semana, porque o foco mesmo era a fabricação robótica e a fabricação 3D dos componentes. Bom, então aqui a gente
só ocupando o espaço, nós usamos 3 bolhas, a bolha pequena, a média e a grande, e a partir disso, que são os grupos que poderiam ocupar, e a partir disso a gente populou esses espaços com o galho e a ramificação, criando esses espaços de densidades. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Vocês conseguem? Sim. Ah, então tá. Então, que são esses espaços entre os galhos. Aqui é só uma ocupação de como que seria uma ocupação bem grande e como que seria ele se separando. Bom, uma releitura da onde a gente saiu, da ocupação do espaço, trazendo para a abstração e aqui para a densidade maior desse galho. Aqui é a ideia macro do mobiliário, com ocupação do menor espaço, do módulo médio e do módulo grande, e aqui com o cenário de todo. Mas ilustrando um pouco do processo de criação, basicamente a forma foi modelada como um B-Rep inicial, contemplando todos o contorno, e a gente dividiu em 4 partes para criar as densidades da estrutura de cada, baseada na referência do coral. E a superfície para ficar uma superfície que não deixava nada cair. Então, a partir desses 4 layers, das 4 camadas de densidades de ponto, a gente gerou os pontos, e a partir disso a gente gerou um Voronoi, que era uma estrutura mais simples possível para criar o objeto que a gente queria, e a gente conseguiu esse resultado de densidade estrutural, começando aqui pela menor, passando pela média, e a superfície acabou ficando a alta densidade, que é esse coral aqui mais denso de galho. Então, nessa parte do script, da definição, a gente teve a estrutura, que a gente usou o pipe mesh, e depois a gente criou os nodos entre esses pedaços de madeira, que era o foco da disciplina, esse nodo que une essa estrutura. E aqui, a superfície da geometria com já criado o smooth, a suavização da superfície. Aqui são só alguns detalhes, olhando um pouco mais atentamente para o que foi o resultado. O nodo, nesse caso aqui, ele está mais representativo, porque era impossível com o processamento que a gente tinha do computador para processar todos eles, mais avançado, mas depois a gente escolhe só um. Aqui é o mobiliário no espaço. Tal. Uhum. Tinha como era a escolha do material? Tinha um direcionamento ou Boa. vocês que propuseram a madeira e esse revestimento do assento? Não, isso já era uma premissa, trabalhar com madeira e uma conexão ou metálica ou de plástico. Porque isso também é um dos conceitos iniciais da TU Delft, de sempre usar madeira como algo de circularidade. Entendi. E aqui a superfície, ela funciona como, ela seria impressa 3D, cada parte, ela teria um sistema de união, e ela seria a superfície toda como se fosse um nó também de conexão. Então, as madeiras só encaixariam lá nela. Bom, mas essa parte foi toda desenvolvida em uma semana, porque realmente o foco era no pós, da fabricação. Bom, e aqui um adendo, a interação que a gente colocou no banco junto com o aplicativo, com Arduino simples, de sensor de espaço, conectado com um app da TU, que a gente poderia verificar se o bar estava lotado e as regiões e no horário que poderia ir ou não. E aqui,
depois que o design ele foi gerado, a gente passou para o Caramba para analisar a estrutura de todo o banco, e assim a gente teve diferentes thickness, espessura da seção, assim, diferente seção de madeira. Sim, em função das diferenças de esforços também em cada layer. Isso. E aí, a partir dessa parte que a gente pega cada linha e cada esforço, a gente selecionou alguns nodos que a gente poderia trabalhar mais na escala 1 para 1, e a gente escolheu esse especificamente em um canto, que depois dá para perceber, com essas 4 vigas. Não sei se seria vigas, pedaços de madeira. Você está desconstruindo a noção do dominó do Le Corbusier, não sabe mais o que é viga, o que é pilar. Isso, É um branch. É nisso que acredito. Onde tá tudo distribuído, não tem coisa hierárquica. Bom, mas aí depois de escolhido esses 4 vigas, pedaços de madeira, componentes estruturais, nós geramos o nodo na escala 1 para 1, que era o foco mesmo do produto, era só gerar esse nodo, que a gente gerou todo o mobiliário. Mas o nodo, o processo de fabricação do nodo, a gente usou o plugin Topos. No final da disciplina, a gente percebeu que o Topos ele não era o melhor plugin para ser usado, que o Cocoon talvez poderia ser melhor, mas ele foi usado na disciplina, e a gente teve várias iterações de resultado, dependendo de cada força que a gente aplicava, porque cada pedaço de madeira comportava de uma forma diferente. E ele trabalhava cada seção, cada esforço de uma forma isolada, e nunca de uma forma conjunta. Então, a primeira força que a gente usou foi a gravidade, que essa não tem como correr, a força normal que é perpendicular de cada viga, a viga de cada a tração de cisalhamento puxando para os lados, aqui é de cisalhamento, aqui é de união das duas, e aqui com todas elas juntas. E depois que a gente chegou nesse resultado com todas elas juntas, a gente passou por um processo de suavização da superfície. Aqui um pouco do processo de fabricação no software, e foi impresso 3D com bastante suporte. Essa parte, eu acho que o algoritmo conhece bastante. E o pós de fabricação chegou nesse resultado. Aqui já é a escala 1 para 1, que seria mesmo construída se aquele banco todo fosse viabilizado. A seção da madeira e o nodo. E aqui seria o resultado, o produto final dessa segunda etapa da disciplina, que foi a materialização do nodo. A terceira etapa seria usar Computer Vision, que a tradução eu acho que seria visão computacional, que é uma biblioteca que a gente usa do próprio professor de Python, que é fazer a leitura, fazer o computador ler através de imagem, que poderia ser uma câmera filmada no momento, do que está acontecendo na mesa para o robô depois conseguir criar as informações que ele precisa para pegar as peças e interagir com o humano. Então, o primeiro passo que a gente usou para esse experimento foi tirar uma foto, e a gente não usou imagem em vídeo em tempo real, a gente usou só uma foto para o experimento. Então, a gente processou essa imagem através de contraste para tirar uma menor resolução, e a gente cortou só o que precisava. E aí, depois disso, a gente identificou os centros de massa de cada peça, e o computador conseguiu
só através da imagem e da escala que a gente referenciou, saber o tamanho espacial que tinha cada objeto, e depois selecionar a ordem de cada objeto que seria pego e separar o centro de massa, que é onde o robô iria pegar. E, entrando na quarta etapa, a gente entra na parte que o robô, esse aqui, que era um KUKA de 7 eixos, ele entra mais ajudando no processo de montagem, e não montando por si só. Então, ele só ajuda o humano no processo. E o primeiro passo foi entender como que ele reagia com É como se fosse ensinar ele a entender os pesos, e só depois de um processo de ensinamento dele que ele poderia ser apto para ajudar a gente na construção. Mas a precisão era uma precisão bem baixa, assim. Era mais num sistema, se fosse em larga escala, o robô pegando e passando para adiante. Esse foi a quarta etapa do processo da disciplina, que foi fazer o robô montar nesse espaço aqui, entender o espaço tridimensional. Bom, mas esse projeto, encerrando ele ainda tem um processo de uma lógica de produção linear, onde se produz, se monta ele, usa, e o que se faz com isso? Isso não é uma coisa lógica, não é uma coisa, primeiro, muito cara também, um processo que demanda uma energia imensa para construir um objeto que depois poderia ser resolvido com uma muito mais simples, sabe? A gente usou um processo avançado de tecnologia para algo que poderia ser resolvido com algo mais banal, mais simples, não banal. Então, a proposta da outra disciplina é tornar esse processo linear em algo mais, uma economia circular, onde o processo de produção, construção e uso se une com o final do serviço e do propósito desse objeto. E esse é o mote principal da TU Delft, que eu imagino que as Nações Unidas, os objetivos das Nações Unidas para 2050, influencia bastante nessa decisão. Então, incorporando a economia circular dentro do processo de projeto, as estratégias, usando esses 9 R's, entra para algo da decisão de projeto. Então, recusar a fazer um projeto seria a primeira coisa para economia circular, ou para algo sustentável. Se não dá, repensar como que poderia ser. Depois, reduzir os materiais, reusar já algo que foi feito, reparar, ou consertar, reformar o que já existe, refazer, criar outros propósitos para algo que já existe, e se não tem jeito mesmo, reciclar e voltar para algo da sua matéria. E sempre imaginando que o que a gente já tem de material não deve ser descartado. Então, o mote de pensamento que foi direcionado muito é para o design para desmontagem, que contempla uma arquitetura que não é pensada para viver eternamente, que é uma coisa que abraça a flexibilidade, que ela tem um tempo de início, que também contempla, o design precisa contemplar o tempo de morte dela, o tempo de finalização do tempo de uso. A arquitetura, desde o início, ela não mudou muito nos esquemas de estruturais, e como a gente se relaciona às peças que a gente tem. Então, até onde entra o modernismo aqui, em 1920, a gente ainda continua usando esse sistema de dominó, que o Gilles Retsin fala muito. E a gente continua
Aqui o Peter Eisman tenta desconstruir um pouco essa lógica, mas ele ainda continua lá. Com o início do parametrismo, com as formas orgânicas, tentar deixar as coisas mais curvilíneas, foi um jeito de mascarar isso, mas ainda atrás estava essa estrutura composta de pilar, viga e o chão, o piso. E de 2018 em diante, tem o envelope, né, que ainda a estrutura interna continua a mesma, tradicional, mas o envelope é a capa bonita do projeto que tem todas as tecnologias possíveis. Então, o que o Hetzin propõe é uma desconstrução onde entra o Discrete Architecture, que é uma desconstrução desse espaço da função de cada objeto. Hoje, cada objeto dentro da arquitetura tem uma função específica. O piso ele só vai ser piso, a viga só é viga. E a fundação do mesmo jeito. E nessa lógica, nesse paradigma do Discrete Architecture, o mesmo elemento, ele se compõe toda a arquitetura, ele é reconfigurável, ele é repensado, ele é remontado para outro uso. Então, a geometria dele, que antes era específica para a função que ele iria atender, nesse paradigma, ele transforma para outra coisa e abre espaço para colaboração para o futuro e para montagem, desmontagem e reconfiguração. Então, o mais importante nessa lógica de projeto não é a geometria final, mas sim a relação que essa geometria tem entre si, a forma de conexão entre eles, a forma de agregação. E como que essas regras, essa lógica de união, que ela se reproduz e se escala, como que ela tem o crescimento, como que é a organização desses objetos. Aqui são algumas ordens de, basicamente, o mesmo objeto sendo transformado e unido de diversa forma, criando espacialidade, mobiliário, estrutura de forma diferente. Aqui é um projeto do Gilles, assim, como que só com 3 elementos diferentes de viga consegue fazer todo o edifício. Aqui é o mesmo caso, com 3 elementos conseguiu fazer todo o edifício. Esse foi um concurso que eu participei em 2018 ou 2019, não estou lembrado direito, onde com apenas um elemento dava para se construir todo o projeto. Apenas com uma conexão esqueci o nome da conexão, mas de encaixe que a Tokstok e a IKEA usa bastante. Esse aqui é outro projeto que usa essa lógica do Discrete Architecture, mas numa escala não do edifício, mas numa escala mais de instalação, da Tatiana, que é uma colega minha, brasileira, que fez o Master na Bartlett. Mas aqui o mote do elemento era que é materiais recicláveis e que por isso tem essa escala menor. Mas basicamente é um S, aqui S, e um P, que essas duas formas elas se travam. E só com isso consegue criar essa estrutura que se auto-interloca. Aqui são alguns usos dos mesmos componentes, usando como uma coluna, e aqui uma aplicação numa escala de arquitetura. Mas numa conversa com ela, essa aqui foi a materialização no mundo real. Na conversa com ela, um dos feedbacks foi que seria também algo muito caro, porque no processo eles tiveram que mandar para
a China, para fazer a fabricação de todos os moldes e tudo mais. Então, se fosse produzido local, teria outro impacto. E aqui também seguindo a mesma lógica do Thiago Mundim, para uma parte mais de instalação, que também é o mesmo componente, só que unido de forma diferente. E aqui entra o projeto da última disciplina, que é através desses 3 elementos aqui, a gente desafiou a gente mesmo para, através desses 3 elementos, criar como se fosse um Jenga de uma estrutura que ela se travava sem usar cola ou nenhum tipo de encaixe. E esse dente aqui, depois eu explico direito o que é mais para o robô pegar. Mas através desses 3 elementos, a gente criou alguns outros componentes de união, que esse a gente precisou fazer uma cola, mais para escala do robô poder pegar, né? E aqui a gente criou essas uniões entre esses elementos de encaixe. Eu deveria ter explicado aqui. Tem 45 graus. Os 45 graus, ele já cria um ambiente e um plano ortogonal. E quando a gente interloca nesse formato, quando entra aqui, desse jeito que de uma conexão, com uma conexão macho-fêmea, ele se trava. Esse seria o design final. A proposta foi criar um ponto de ônibus que fosse usado apenas para uma forma de arte, que fosse uma instalação, não só um ponto de ônibus com as funções convencionais. Mas o foco principal também não era muito o design em si, era mais fazer o robô funcionar com o elemento físico que a gente tinha. Então, por isso também que a gente criou essa conexão em V. Bom, aqui que está o foco, e a gente tinha essa mesa para trabalhar. Como a outra disciplina, a gente teve uma semana para desenhar a estrutura, e todas as outras semanas foram para só fazer essa belezura funcionar. Então, a gente criou esse esquema de, em um lado, deixar as peças e do outro deixar a estação. O projeto em si é todo... a ideia era a gente criar tudo, desde da estação, das peças, até da ferramenta final, que é o que pega. Então, por isso que a nossa geometria, ela tem esse dente no triângulo, porque foi uma forma de fazer o robô pegar esse triângulo de uma forma mais simples, através desse componente que a gente acoplou aqui no final do robô. Essa parte aqui já tinha, que já faz parte do laboratório, mas essa parte aqui que a gente tinha que criar. Então, em um posicionamento onde o triângulo está nessa pilha montado para cima, ele entra aqui, encaixa e sobe, e quando ele está virado para baixo, ele entra aqui, através dessa parte de baixo, e sobe ele. Mas a lógica de todo o processo foi, então, a gente criou, primeiro a gente criou os elementos, né, através de uma forma física, depois a gente passou para o Grasshopper para criar os comandos para o robô, que basicamente o robô lê frames, onde está o X, o Y e o Z. Só que como a gente tinha cada componente horizontal e vertical, cada posição contava, porque, por exemplo, uma peça que não teria o V para cima, ou que, por exemplo, essa daqui, teria que ser colocada do lado certo. Então, a posição que ela está aqui teria que ser transplantada para lá. Então, a gente criou a ordem do fluxo,
E depois dessa ordem do fluxo, a gente criou a organização dos frames para não colidir. E também separou entre os ambientes na ordem para colocar aqui na estação, pickup station, na estação de pegar os elementos. Porque a ordem de... Por exemplo, aqui a base, tem os verticais, o terceiro nível, esse nível e o último. Todos esses níveis, essa ordem teria que ser contemplada lá para colidir e otimizar o espaço também da pilha. Então, uma vez que estava tudo colocado lá, a gente passou pelo Grasshopper a ordem do comando, porque a gente precisava criar os comandos dentro de outro software, que é o RoboDK, que eu acho que aqui dá para ver melhor, que basicamente os movimentos são do lado esquerdo aqui, que a gente cria. Então, a gente passou do Grasshopper essa ordem de cada peça, tanto daqui, da montagem, quanto da pilha, que seriam como se fossem 2 projetos diferentes. A gente uniu essas 2 ordens, e depois, com essas 2 ordens, criando a ponte para ser a mesma, da mesma geometria, a gente passou para esse software, que é quando checava as colisões e as singularidades dentro do braço robótico. Ele não é um software perfeito, mas ele fez o robô funcionar bem como a gente estava pensando. Bom, no final, essa foi a simulação. Dal, deixa eu ver se eu entendi. Vocês tiveram que montar um gabarito assim, uma ordem do que ia ser montado para o robô, de forma que eles não truncassem para... Vocês tiveram que pensar nessa lógica de distribuir para ser montada, é isso que você quis dizer? Isso, quer ver? Deixa eu voltar aqui Por exemplo... Vocês acharam uma lógica de deixar ele empilhadinho para o movimento do robô, é isso, né? Tá, entendi. Não, é mais na ordem, por exemplo, aqui, ó. Porque tá vendo que tem uma setinha bem no início que começa a passar por comando por comando? Sim. A ordem de pegar aqui, ela tem que ser a ordem que vai colocar aqui. É que parece simples, mas na hora que você está gerando as peças e na hora que está colocando aqui, a lista do Grasshopper tem que bater entre esses 2 lados para mandar o comando aqui para ele gerar. E quando a gente está mandando essa peça, aqui a gente colocou também numa ordem para otimizar o espaço onde tem uma altura diferente. Eu acabei nem colocando esse arquivo aqui. Mas a altura aqui eles estão intercalados. Então, a ordem das peças aqui também tinha que estar relacionado com a ordem de montagem. É isso que eu estava pensando aqui. Não parece fácil, não. Parece bem difícil. Porque uma inteligência robótica, se tiver um trem errado, já era, né? Nossa, então, e aqui... Os 2 lados, o lado de distribuição, de empilhamento do material e o lado de montagem, é isso? Isso. E teve... Aqui não está sendo... Eu tirei a colisão, porque senão não ia ser possível criar esse vídeo. Mas também tinha o fator de colisão dentro do braço robótico e a colisão com as peças que estavam lá. Então, foi, tipo assim, uma semana montando o design e outras 6 semanas fazendo esse robô. Resolvendo o robô. Mas, entendi. Passando aqui, esse aqui foi o resultado final da montagem. Pode ver que, de vez em quando, vai ter alguém ali relando, consertando algumas coisas. Eram 42 peças, a gente conseguiu 34. Todo mundo ficou surpreso, porque até a gente não achou que ia conseguir tantas peças assim, por conta do robô, que alguns momentos no software de simulação ele falava que estava tudo bem, mas aí na vida real ele colidia com ele mesmo.
colidia com ele mesmo, eu quero dizer que chegava no limite de rotação máximo de um eixo dele. E aí ele não voltava a partir disso. Mas, enfim, esse era o objetivo principal dessa disciplina, que, diferente da outra, a gente usava o robô como interação. O ser humano fazia parte da customização e da fabricação. Aqui o objetivo era o ser humano não ter a interação e ser totalmente construída através só pelo robô. E aqui a gente teve uma precisão altíssima, diferente do outro, mas também pode ver que aqui o intercalo, que eu tinha falado da peça, na hora que ele encaixa, e que a gente está movendo aqui a mesa, porque até a vibração da mesa e o plano da mesa no espaço estava diferente do plano do robô, que era... Bom, o robô é basicamente perfeito, não existe esse plano perfeito na vida real. Então a mesa já estava não batendo com o plano 000. Bom, esse foi o resultado final das peças. Todas montadas. E aqui foi uma provocação final que a gente teve da disciplina, como que a gente poderia escalar esse módulo, esse elemento que a gente escolheu. Quais seriam os desafios numa indústria real, porque o nosso módulo que a gente trabalhou com robô era na escala 1:10. E a escala na vida real seria, o nosso componente seria 1 metro e 2 metros de comprimento. Então, primeiro, um dos desafios é que não poderia ser maciço como na escala 1:10. Precisaria ser oco por dentro, com algumas chapas, e também o robô precisaria ter um movimento de... Bom, mover uma peça de 2 metros no espaço não é uma coisa simples para um robô. Então, a gente usa nesse processo aqui uma grua tirando de uma pilha menor, uma grua automatizada, fazendo esse movimento de translação no espaço, e no final da grua a gente imaginou 4 robôs de 6 a 8 eixos, fazendo o processo de montagem final. Por exemplo, colocando no lugar com maior precisão, outro ajustando, outro parafusando, cada um fazendo um estágio que precisaria ser feito, e drones fariam a leitura espacial, de leitura de o que já foi montado, como usando a ideia de computer vision, com point cloud da obra, do que já foi criado e do que tem que ser montado ainda. E esses 2 famosos robôs aqui da construção, que já vem sendo implantado bastante, para leitura também de point cloud de obra, como que está, fazendo essa leitura mais terrena embaixo, no ground floor. E é isso que eu preparei para essa conversa da gente aqui. Muito obrigado mais uma vez, né? Sem palavras para agradecer a sua contribuição aqui nessa noite, nessa conversa aqui na disciplina. Espero que a gente se veja, né, mais seguidamente. Desejar todo sucesso e sorte aí, né, na sua evolução, na sua formação. E claro, o que a gente puder ajudar, nem preciso dizer, estamos por aqui, né? Disposição. Obrigado. Vamos manter esse bate-bola. É legal nutrir esses 2 lados. E aí, legal. Quebrando uma bolha daqui e quebrando outra bolha daí.